Amado e querido Deus, abençoa-nos e ajuda-nos nessa manhã, para que possamos, ó Senhor, pela Tua palavra, aprumar a nossa vida com a Tua vontade. Que, Senhor, não encontre o Senhor em nós linhas tortuosas, mas que a retidão esteja em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Senhor, pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor fale a cada pessoa, que o Senhor fale a todos nós e nos tome pela nossa mão e nos conduza, para que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós leremos o texto que está do versículo 16 ao versículo de número 26. Um texto um pouco grande, peço a sua paciência, por favor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Essa palavra que foi traduzida como milita, ou luta, ou guerreia, essa palavra, se você vai ao texto grego da Epístola de Paulo aos Gálatas, você encontrará
uma tradução mais literal como deseja. A carne deseja contra o espírito. E o espírito deseja contra a carne. A carne tem a vontade contra o espírito. E o espírito tem a vontade contra ou contrária à carne. Há uma luta, há uma guerra, há, como diz aqui a palavra, um militando, um lutando contra o outro e fazendo, usarei eu uma expressão, campanha contra o outro. A milícia, ou militar, né, nesse sentido, está em todo o esforço, está em todo o empenho. Não é apenas o ato da campanha de guerra na hora, no momento, a batalha, por assim dizer. Toda a preparação para a batalha já faz parte da militância. Palavra hoje muito usada por diversas pessoas, que, infelizmente, na situação política e social que nos encontramos, muitos, seja de um aspecto, seja de um aspecto contrário a esses, são os militantes, eles militam, eles estão na militância. Então, a carne não está apenas combatendo, ela tem uma militância contra o espírito. E o espírito não está simplesmente numa batalha, mas está numa militância, estão capacitando as obras da carne e capacitando ao fruto do espírito. Nós estamos, de fato, em uma batalha, em nós mesmos. Os rabinos chamam das duas inclinações, a inclinação para o mal, a inclinação para o bem, e que isso se manifesta na vida de todas as pessoas. E para onde iremos, para onde nos encaminharemos, segundo a inclinação de cada um. Se eu me render à inclinação para o bem, caminho para o bem. Se eu me render à inclinação para o mal, caminho para o mal. E eu tenho que resistir à minha inclinação para o mal. E eu tenho que me esforçar na minha inclinação para o bem. No entanto, o apóstolo Paulo, na epístola dos Gálatas, não fala apenas de um esforço humano para vencer estas tendências malignas na nossa vida. Ele fala, acima de tudo, do tema da graça de Deus. A graça que nos capacita, a graça que nos faz vencer esta má inclinação. No entanto, quando nós falamos de uma militância, quando nós falamos de um estado de guerra como este, da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, devemos nos lembrar também de um outro texto que está em Lucas, numa das parábolas de Jesus, quando Jesus, falando sobre prudência, disse que se um rei vier contra outro rei, este rei, que tem um exército vindo contra ele, não medirá suas forças, não verá se com 10.000 homens poderá vencer, e se não puder vencer,
de longe já enviará mensageiros e fará paz, fará acordo, fará uma aliança. Existem guerras e guerras, existem lutas e lutas. E Jesus fala essa palavra que as pessoas compreendiam porque eles haviam vivido a experiência da guerra contra Roma e da derrota, e que o espírito de independência, a militância de revolucionária, chamemos assim, continuava em Israel. Israel tinha um desejo de libertar-se de Roma. E Jesus fala, mas você tem que ser sábio, você tem que ser prudente, você tem que saber se você tem condições de vencer essa batalha. Isso não deve ter sido uma palavra daquelas que foi aplaudida, mas as pessoas entenderam. Agora, quando nós trazemos isto para a nossa realidade, especialmente para a nossa guerra, isso fica complicado de entender. Como isto? Como há batalhas que muitas pessoas estão querendo enfrentá-las e estão sendo subjugados, estão sendo vencidos, derrotados nas batalhas que eles mesmos têm entrado, nas campanhas que eles mesmos têm atendido. Campanhas, e agora eu estou falando da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, em que há pessoas que pensam, como a Bíblia diz, pois se diz, não faça isto, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E a Bíblia diz, isto tudo em si tem aparência de piedade, mas elas todas juntas não podem contra a sensualidade. Pois a sensualidade não se vence desta maneira. Há guerras que nós não venceremos simplesmente de perto, que nós temos que vencê-la ainda de longe. A primeira coisa que nós temos que entender é que existe o confronto corpo a corpo e existe a estratégia que já é a longe. Você não tem que esperar certas tentações chegarem tão perto de você. Você já tem que enviar os mensageiros e já resolver o problema enquanto está longe. Não deixe a tentação chegar tão perto que ela te vença. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Mas, pastor, você está dizendo que eu tenho que fazer a aliança com o pecado, que eu tenho que me acertar com o pecado? De forma alguma eu estou dizendo isso. Para que entendamos o que isso significa, o que significa manda mensageiros para fazerem paz. Vamos a um trecho no livro de Jó. Jó diz algo bem interessante. A Bíblia nos diz que todo homem é tentado pelo que vê. Quando é seduzido, quando sucumbe à tentação. Então, Jó diz, eu fiz aliança com os meus olhos. É aí que se entende. Jó fez aliança com os seus olhos. Ele diz, por que olharia eu para uma donzela? Jó está falando daquilo que nós entendemos que Jesus mesmo disse, todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Não é com o adultério que eu tenho que tratar. Eu tenho que tratar com o meu olhar. Você concorda comigo? Porque o meu olhar, a minha maneira de olhar,
o meu desejar, o que eu olho, o que eu vejo. Por isso Jesus até mesmo disse, se o teu olho te faz pecar, arranca, lança de ti. Isso, obviamente que Jesus não estava pregando um literalismo, Jesus estava falando do que temos que arrancar de nossa vida. Porque haveria muita gente cega por aí, se nós fôssemos fazer isso literalmente. Porque tem gente que está com problema. E, meus irmãos, não existe homem, eu gosto muito, isso não é meu, isso é de um filósofo espanhol chamado Spinel, se não cometo engano, que disse, não há homem, por mais forte que seja mais forte que a mais fraca das suas fraquezas. Então, nós temos que enfrentar, nós temos que, nessa batalha, saber lutar. Mas existem forças avassaladoras, existem forças descomunais, exércitos terríveis de tentação que nos vêm atacar, que estão, eles, aliançados, por assim dizer, com a nossa carne, que tem o apoio da nossa carne. E nós precisamos nos aliançar com alguém muito mais poderoso. Nós precisamos de um aliado muito mais poderoso do que a nossa carne. E esse aliado, muito mais poderoso que a nossa carne, é o Espírito Santo de Deus. Esse é o aliado poderoso, não confiante em mim, não confiante em minha resistência, resiliência, mas confiante nele. E aí eu direi, eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, falando sobre um problema, um incômodo, chamemos de um incômodo, ele o chama de o espírito, de o espinho na carne. O espinho na carne, não sabemos precisar corretamente o que era. Uns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era a lembrança do seu passado, de ter sido perseguidor da igreja. Outros dizem que era um problema de uma fraqueza do apóstolo Paulo. Outros falam que literalmente era um esbofetear de um espírito imundo contra Paulo. E assim são ditas muitas coisas, até dizer que era a ex-mulher de Paulo. Diziam, até isso dizem, nós não sabemos qual foi o espinho na carne de Paulo, mas como todo espinho na carne é algo altamente incômodo. Então isso nós sabemos, que é algo incômodo, que o apóstolo Paulo pediu a Deus, que Deus tirasse o seu espinho. Mas a resposta de Deus para o apóstolo Paulo foi não. 3 vezes roguei. E a resposta de Deus foi não, mas não foi apenas um não. Ele acrescentou, a minha graça te basta. Meus irmãos, eu fico pensando uma coisa, como nós pedimos que Deus remova da nossa vida o que nos incomoda. E Deus tem uma resposta para nós. Não é tirar da nossa vida o incômodo, é dar à nossa vida o favor. Isso é graça. Sermos favorecidos.
E é nesse sentido que o apóstolo Paulo, quando fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele não estava dizendo no sentido de agir, ele estava dizendo no sentido de resistir, de suportar. O apóstolo Paulo disse: eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a graça de Deus é suficiente para mim. O favor de Deus me fará suportar todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades. Sim, qual de nós não deseja que Deus remova o seu problema, remova a sua dificuldade, remova a sua má inclinação, remova a sua fraqueza, remova a inconveniência, remova a adversidade, remova a oposição. E Deus diz: não, não, eu não vou remover isto, eu não vou tirar isto da tua vida, eu vou te dar graça para você, deixe-me colocar nesse sentido, para que você passe por isto, para que você triunfe sobre isto, para que você vença esta guerra. Vença essa guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Se a carne luta contra o espírito reage contra a carne. Se há má inclinação de minha carne, por isso fala concupiscência. A concupiscência é o desejo que domina, é o desejo ruim, é o desejo que eu desejo em meu próprio prejuízo. Por que pessoas se viciam? E o vício é o desejo por algo que te prejudica. Mas mesmo assim você deseja. Certo amigo que foi a um médico, o médico explicava a ele todos os males do cigarro. E dizendo: olha, o senhor não deve fumar isso e aquilo. E o que chamava a atenção é que o médico explicava tudo isto a ele com um cigarro na mão. Com um cigarro na mão. E explicava e disse: mas o senhor não está dizendo para mim que tudo isto é tão danoso, é tão prejudicial, é tão... E como o cigarro está na sua mão? Aqui, eu não tenho força de vontade para vencer. Eu não tenho. Não é força de vontade, é que a força de vontade dele está aplicada em fumar, porque a sua vontade é fumar. O seu organismo, o seu querer, o seu emocional, tudo nele deseja fumar. Então, é exatamente isso que é a luta da carne. Desculpe a comparação tão simplória, para não dizer infantil. Mas é isso que é a luta. Nós temos consciência. Isso nos prejudica. Então precisamos de um apoio extra, de um apoio fora de nós, que tem que estar agora em nós. E esse apoio vem por uma vida cheia do Espírito Santo. Nós necessitamos de vida. Quando você tem vida em Deus, você tem poder da parte de Deus para viver. Nós precisamos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Sabe, a vida espiritual não é para ser restrita à igreja, ou mesmo ao lugar secreto, ao lugar de oração. A vida espiritual, a vida com o Espírito, a vida cheia do Espírito, você leva a todo lugar. Em todo lugar, Deus está presente. Mas nós temos que ter uma vida no Espírito. Nós temos que estar no Senhor. Se andarmos, a Bíblia não diz apenas se estivermos, mas a Bíblia diz se andarmos na luz. Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Veja, o sentido dinâmico. Se andarmos, nós precisamos andar no Espírito. Mais do que nunca, a igreja necessita entender. Sabe, a igreja enfrenta estas coisas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Então a igreja, especialmente a igreja de nossos dias, repreende a prostituição no mundo, a impureza no mundo, a lascívia no mundo, a idolatria no mundo, a feitiçaria no mundo, a inimizade no mundo, as porfias no mundo, os ciúmes no mundo, as iras no mundo, as discórdias no mundo, as dissensões no mundo, as facções no mundo, as invejas no mundo, as bebedices no mundo, as glutonarias no mundo e as coisas semelhantes a essas no mundo. Mas nós tínhamos que estar vencendo aí em nós. Nós tínhamos que estar lutando aí em nós. Nós estamos lutando lá fora, quando a batalha é aqui dentro. Eu não estou dizendo que a gente não tem que mudar essa sociedade, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que não há principados e potestades relacionados a essas coisas que não tem que cair. Eu não estou dizendo que eu não quero que acabe na nossa sociedade a prostituição infantil, a corrupção e coisas semelhantes do que... Tudo isso eu quero, mas acontece que a minha luta agora, e o que eu estou dizendo que a igreja tem que voltar a lutar, é lutar em si. Eu tenho que lutar aqui, comigo, com essa vontade. A vontade de quê? De prostituir-me. A vontade de quê? De ser impuro. A vontade de quê? De ser lascivo. Quanta gente tem caído nisto? Aí diz, mas idolatria e feitiçaria, nós não somos idólatras. Mas a Bíblia diz que o pecado de rebelião é o pecado de feitiçaria. E a obstinação é o pecado de idolatria. Quanta gente obstinada você conhece dentro da igreja? É só ver, quando nós estamos equivocados, quando nós estamos errados, nós levantamos um exército de argumentos. E às vezes já estamos conscientes que estamos errados, mas não queremos dar o braço a torcer. Por quê? Porque somos obstinados. E se somos obstinados, somos idólatras. Você não precisa estar diante de uma estatueta, diante de um desenho, diante de alguma coisa assim, de um ícone. Não. Porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, nem dizer. Nós temos que lutar. Meu irmão, minha irmã, eu sei, hoje a igreja prega muito a excelência. Como tem mensagem de excelência, não é verdade? Como tem mensagem de excelência? Vamos fazer tudo excelentemente. É correto? Está certo. É um princípio bom? É um princípio bom. Então, da excelência, se prega muito a perfeição. Jesus disse, para sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Então as pessoas, em vez de se espelharem na perfeição de Deus, como Deus é perfeito, elas se espelham
nos parâmetros de perfeição que o mundo nos oferece. Então, elas não estão buscando a perfeição do Pai, elas estão buscando um outro modelo de perfeição. E então, nós estamos buscando a perfeição no louvor, a perfeição na pregação, a perfeição que chamamos de excelência. Mas estão fazendo isso para servir a Deus. É para servir a Deus ou é por nossa própria vaidade? Eu não estou dizendo que não haja pessoas sinceramente querendo fazer o melhor para Deus. Mas eu pergunto se é para servir a Deus ou se é para nossa própria vaidade. Você sabe que a ênfase de uma igreja avivada, renovada, não está na perfeição, está no arrependimento. Quanto arrependimento se prega e quanta perfeição se prega. Às vezes nós estamos pregando tanta perfeição para não nos incomodarmos, para não incomodar a nossa carne com essa palavra que afronta a nossa carne, que é a palavra arrependei-vos. Quando nós precisamos nos arrepender. Nós necessitamos, se queremos vencer a carne, temos que mortificar a carne, mortificar as obras da carne, mortificar como? Nos arrependendo. O Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. E se ele convence disso, ele nos leva ao quê? Ao arrependimento. E a Bíblia fala do arrependimento de obras mortas. E muitas vezes nós pensamos, e essas obras mortas? Obras da carne. E agora eu direi, me arrepender da prostituição, me arrepender da impureza, me arrepender da lascívia, da ira e tudo. Mas o apóstolo Paulo chega num ponto que ele diz, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ele mostra que essa contenda nossa acaba se tornando uma contenda na igreja. A igreja em contenda. Isso agora já não é mais um indivíduo em contenda. É uma igreja em contenda. Onde, por causa da carne, por causa da vanglória, de uma glória vã. A vanglória, o vangloriar-se, o jactar-se, o gabar-se, é ter uma glória em vão. A glória se torna vã pela vaidade. A vaidade, eu diria, anula a glória. A soberba anula a glória. Torna toda a glória, verdadeira glória, numa vanglória. Uma glória que não vale, que não tem valia. Isso é vanglória. Então, cuidado, vangloriar-se não é gloriar-se. Ter glória e com ela vaidade, soberba, arrogância, é ter uma vanglória. E todo aquele que, mesmo tendo alcançado glória, digno, começa pela vaidade a ufanar-se, este está se vangloriando. Ele passa da glória a vangloriar-se e torna a sua glória vã pela sua vanglória. Espero não estar complicando as coisas. Mas isso é a carne. A carne milita contra o espírito, ou seja, coisas boas também podem ser tornadas
em coisas sem efeito algum, ou seja, em vão. Se é, disse o apóstolo Paulo, que eu me esforcei em vão. Então nós necessitamos, nós carecemos, nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo, ou não conseguiremos. Precisamos do Espírito Santo. Carecemos do Espírito Santo. Não venceremos essas coisas. Esse inimigo que está em mim mesmo, isso é um inimigo próprio, é a minha própria carne. Ela é poderosa. Ela venceu Adão e Eva num paraíso, num ambiente todo propício a que tal coisa não acontecesse. Mas no melhor dos ambientes, o diabo pode estar presente. Deixe-me dizer uma coisa, o diabo não está presente apenas nos desertos. O diabo também pode estar presente nos pomares, nos jardins, nos lugares agradáveis, nos lugares aprazíveis, nos lugares com frutos e frutas. O diabo também pode estar lá. O diabo não está apenas em lugares ermos, em desertos. O diabo está em jardins. E nós temos que vencer o adversário, lutar contra ele, sim, mas sabedores que para vencer o inimigo, em primeiro lugar, precisamos vencer nossa carne. Porque a única força, ou o grande aliado que o diabo pode ter na nossa vida, é a nossa própria carne. É a própria inclinação da nossa carne, é a concupiscência, é a vontade pecaminosa da nossa carne. E nós temos que vencê-la. E se eu não tenho força para vencê-la, eu tenho que começar a já de longe não permitir uma coisa. Mais do que pensar na vitória, eu não posso permitir a derrota. Esse é um outro sentido. Envia. Em vez do confronto, ele busca evitar a derrota. Há muitas pessoas que estão dizendo, não, eu vou vencer isto, eu vou triunfar sobre isto, eu posso, não, eu sou diferente, eu consigo. A Bíblia diz em Deuteronômio, fala uma coisa muito interessante, que o rei, e não havia rei, mas diz o rei, não multiplicará para si nem mulheres, nem ouros, nem riquezas. Ele não multiplicará para si. Salomão se torna rei. Salomão recebe de Deus sabedoria. E com tamanha sabedoria, é espantoso que Salomão cai no que Deus disse. O rei não deve multiplicar para si nem riqueza, nem mulheres, nem gado. Salomão multiplica o seu gado. Salomão multiplica a sua riqueza. E Salomão multiplica as suas mulheres. 1000 mulheres, mais concubinas. Salomão fez. A Bíblia não diz, digo eu. Eu não entendo o que Salomão talvez dissesse, mas eu sou tão sábio. Eu sou tão sábio que eu não sou como os outros. Todos podem cair, mas eu não caio.
E sabe de uma coisa, se a Bíblia diz que você, se fizer, cai, pode ter certeza de uma coisa, se você fizer, você cai. Não importa que seja Salomão, em toda a sua sabedoria, a Bíblia diz que as muitas mulheres corromperam, desviaram, fizeram Salomão o quê? Cair. As muitas mulheres, suas mulheres o corromperam, suas mulheres fizeram com que Salomão rendesse sacrifícios a Astarote. Salomão! Eu amo Provérbios. Sou apaixonado por Eclesiastes. Quem não usa Cantares? O homem que, inspirado pelo Espírito, tem 3 livros nas Sagradas Escrituras, mas caiu. Caiu, meu irmão. Por quê? Porque isto é um rei com um exército muito mais forte do que você. E é por isso que Jó, a Bíblia diz, não houve na terra homem como Jó. E isso dito pela boca de Deus. Não há na terra nenhum homem como Jó. Jó é único. Jó diz, fiz aliança com os meus olhos. Fiz aliança com os meus olhos. Jó sabia. Jó não esperava, Jó não confiava nele mesmo. Um dos aspectos dessa parábola de Jesus Cristo é que o rei menor, o rei mais fraco, não confia em sua própria força para vencer um rei mais forte. Não confia no seu exército para vencer um exército mais forte. Nós não podemos confiar na nossa pessoa para vencer um exército mais forte. Nós temos que ter a nossa confiança no Senhor. Aí venceremos. Eu não posso pensar que eu posso vencer a minha carne. Eu não venço a minha carne sozinho. Já tive vitórias contra elas, todos nós. Vencemos aqui, fomos derrotados ali, e estamos nessa luta, mas uma vez que somos apoiados pelo Espírito Santo, uma vez que Deus intervém nessa batalha, uma vez que o Senhor diz, como disse a Judá, ficai parados, porque hoje a batalha é do Senhor. E quando a batalha é do Senhor, eu sempre digo, a vitória é nossa. Eu preciso que Deus venha. Se Deus é por nós, a Bíblia diz, quem será contra nós? Até mesmo nós mesmos. Se Deus é por nós, se Deus é favorável a nós, se Deus está ao nosso lado, se Deus nos ajuda, nós podemos vencer. Sabe, eu ainda, e eu continuarei orando, nós estamos aqui, nós oramos. Recentemente o pastor Heitor estava orando aqui, nós estamos orando que caia isso, que acabe isso, que acabe aquilo outro. Mas em primeiro lugar, eu quero pegar essa lista e eu quero dizer ao Espírito Santo que caia tudo isso na minha vida. Eu quero me santificar. Eu quero viver uma vida santa. Eu quero sair, porque existem coisas talvez que não seja um problema tão sério para um ou outro, mas sabe de uma coisa? A lista é grande. E para quem pensa que essa lista grande acabou no último, ainda diz e coisas semelhantes. Ainda há mais coisa. A lista é grande e ainda há mais coisa. É um exército enorme. Não dá para contar. Mas se Deus estiver ao nosso lado, nós venceremos. Aprenderemos como Gideão, que não importa quão grande é o exército,
Mas se Deus estiver ao nosso lado, venceremos. Venceremos. E é por isso que Gideão não diz espada por Gideão, ele diz espada pelo Senhor e por Gideão. Primeiro o Senhor, acima de tudo. E aí a vitória é nossa. Nós precisamos, meus amados irmãos, por favor, eu não quero que você me entenda mal. Mas eu creio que tem muita gente amarrando o diabo do lado de fora e o diabo está amarrando a vida dele do lado de dentro. Porque estão presos por esses pecados, por hábitos pecaminosos. Talvez você diga, mas prostituição, idolatria, sim. Iras. Basta você viver para se irar. Quantas vezes somos provocados? Sabe? Nessas listas que são ditas aqui, existem, eu não quero citar nomes, mas invejas. Esse é um problema sério. E o apóstolo Paulo reforça lá embaixo. Eu estava com um amigo que houve uma divisão no ministério dele, e ele disse, mas como? Eu não podia esperar que isso acontecesse. Mas a pessoa vinha e para onde eu ia, ela dizia, eu vou com você, eu vou te acompanhar, e viajavam, e iam para lá, iam para cá. E eu disse a ele, olha, eu não posso afirmar, mas eu sei de uma coisa, existem pessoas que vão para onde você vai, porque querem estar com você. Mas existem outras pessoas que vão para onde você vai, porque apenas querem ir para onde você vai. E existem outras pessoas que vão para onde você vai, porque querem ter o que você tem. Então são sentimentos diferentes que movem as pessoas. Tem gente maravilhosa que está indo. Por quê? Porque quer estar com você. E se você fosse para um lugar mais simples, também iria. Mas tem outros que não. Que querem ir com você, porque você vai a um lugar bom. Sabe? O pastor Bert Turner, sendo americano, e falando muito bem o português, certa vez ligou para uma agência de viagem. Ele teve um recurso a mais, acho que enviado pela família, e para que ele, com sua família, que vivia aqui como missionários, pudessem fazer uma viagem de descanso. E ele pensou, Foz do Iguaçu, cataratas. E ele pegou, e ele com o seu problema sempre, às vezes, do inglês, ele disse, olha, quanto custa uma passagem aérea para Nova Iguaçu? Outro falou, para Nova Iguaçu, você não precisa de passagem aérea e tudo mais. Ir para Foz do Iguaçu é uma coisa, ir para Nova Iguaçu... E aí eu brinco com isso, eu digo o seguinte, tem muita gente que vai, se você vai para Foz do Iguaçu, o pessoal diz, não, eu vou com você, porque é para Foz do Iguaçu, mas se você disser que vai para Nova Iguaçu, ela vai dizer, não, então vai sozinho. Vai sozinho, porque eu não vou. Não quer, o que eu vou fazer em Nova Iguaçu? Não é? O que eu vou fazer lá? Esses sentimentos, gente, nós somos gente. Você tem que ter consciência de uma coisa. Eu gosto do que a missionária de Emeia Williams fala. Eu sou um pecador, casado com uma pecadora. Claro que eu sou mais pecador do que a pecadora que casou comigo. Mas eu sou pecador, casado com uma pecadora, que eu tenho filhos que são pecadores.
No meu caso, eu sou um pastor, sou pecador. Não estou dizendo que vivo em pecado, mas eu sou pecador. Eu tenho uma igreja de pecadores. Nós somos o quê? Pecadores salvos. Graças a Deus nós somos salvos. E não graças a nós. Ah, porque um dia eu aceitei Jesus como meu Salvador. Sim, verdade. Mas se não fosse esse Jesus ter se feito homem e morrido na cruz do Calvário por amor a nós, ai de nós! Mas o problema é que nós vivemos uma vida e nós temos modernos pregadores que pregam de um jeito que hoje nós não vamos mais às lágrimas, nós queremos ir aos risos. Entenda-me bem, rir é bom, tá? Mas nós precisamos chorar também. Está faltando mensagem que nos leva a uma contrição, a um arrependimento, a uma conversão, a uma mudança. E aí você ouve falar de coisas acontecendo dentro da igreja, de pastores que estão no 3º, 4º, e lá sei o quê? Matrimônio. E você diz, como é que isso acontece? Acontece por quê? Porque nós somos pecadores. E eu não estou aqui emitindo juízo, nem dizendo, esse é pior do que aquele, pelo amor de Deus, não é isso. Acontecem coisas, existem situações dentro da igreja, realidades, que o que está faltando dentro da igreja é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Eu quero me arrepender. Eu preciso me arrepender. Uma das orações que nós temos que fazer ao Senhor é chegar naquele quarto, aquele lugar secreto, quando fechamos a porta, nós e Deus, e é em nós e Deus, você dizer, Senhor, me convence do meu pecado, me mostra o meu pecado. Cuidado, que coisa fica séria, fica difícil. Davi diz uma coisa terrível, Davi diz, os meus pecados estão constantemente diante de mim. Mas eu vou dizer uma coisa a você, quando os nossos pecados estão diante de nós, isso é incômodo, isso é duro, isso nos afronta, porque está de frente para mim, é afrontando-me. Mas quando os pecados estão diante de mim, eles não estão mais em mim. Você entendeu isso? Eu preciso ser afrontado, eu preciso. Agora eu vou usar um termo, eu não estou dizendo que esse era o espinho na carne de Paulo, não. Mas eu vou dizer, eu preciso ser esbofeteado. Tipo assim, reage, homem. Olha o teu pecado, muda a tua vida. Muda. Mas não, nós entramos e saímos da igreja permanecendo a mesma pessoa. Nos sentimos melhor, somos abraçados, afagados por boas palavras, e eu quero que você se sinta bem, eu quero que você se alegre, eu quero que você não caia numa depressão. Deus não me mostra os meus pecados para me deprimir, Deus me mostra os meus pecados para me libertar, para me santificar, para eu ter o gozo no espírito, que é diferente do gozo na carne. Eu preciso disso, a igreja precisa voltar aos passos essenciais, ser igreja de verdade, ser igreja que chora diante, que diz, eu, mas vil pecador. Essa música aí, hoje em dia, já não é mais cantada, né? Esses hinos são tão bíblicos que tem gente que não canta. Tem gente que não canta, mas não, isso é religiosidade demais. O bom pastor buscou-me, já longe do redil. Quem estava desviado era eu. Era eu. Eu preciso. Como eu gosto daquela música que Billy Graham utilizava em todas as suas campanhas, tal qual estou, Senhor Jesus, ou não me queira rejeitar, eu venho a Ti, pecador como eu sou, mas eu venho a Ti, eu sou aceito,
Todos nós temos que vencer. Existe uma luta dentro de nós e que hoje em dia já não mais se fala dessa luta, já não mais se fala da carne. E é por isso que as pessoas estão sendo derrotadas, as pessoas estão sendo vencidas. É por isso que o pecado está governando muitas vidas. Por quê? Porque nós não estamos mais pregando sobre o Espírito vencer a carne. E que não existe outra maneira, tem que ser pelo Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque senão vamos pecar. Eu tenho potencialmente em mim todas as condições para fazer qualquer erro, mas eu tenho nele todas as condições para viver santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então nós precisamos voltar. Volta à prática das primeiras obras. E qual é a primeira coisa que diz? Arrependa-te. Arrependa-te, igreja. Arrependa-te, Efésio. Arrependa-te. Os Gálatas estavam pensando que pelo seu muito estudo, talvez, pela igreja tão estruturada, pela vida tão estruturada, eles iam vencer essa batalha. Paulo disse: vocês não vão vencer essa batalha. Essa é uma batalha que você precisa de um aliado poderoso para vencer. Essa é uma batalha que seus exércitos, meus exércitos, são fracos para vencer. A tentação vem, e se eu não tiver aliança, eu não posso esperar chegar perto, eu tenho que fazer de longe aliança com os meus olhos. E o que é aliança com os meus olhos? Eu não vou olhar. Sabe, eu sinto falta daquela gente que passava por uma banca de jornal, porque hoje não precisa passar por banca de jornal, basta o celular. Sabe qual é o maior problema? De acordo com muitos estudiosos, gente, isso não é gente crente, isso não é a igreja, isso é gente séria, estudiosa. Não estou dizendo que a igreja não é séria, antes que deturpem o que eu estou falando. Estudiosos dizem que o maior problema da sociedade hoje em dia se chama pornografia. E eu não estou querendo ser aqui um pregador contra a pornografia, embora eu tenha que ser. Eu não estou querendo falar de puritanismo, embora tenhamos que ser puros. Mas sabe qual é o problema? É que a pornografia hoje, o maior boom da pornografia, está em crianças de 9 anos de idade. E que então os estudiosos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, pedagogos, estão preocupadíssimos. Estão dizendo: isso está gerando um problema de comportamento sexual terrível nas crianças, que se tornam adultos com problemas, e aí vão para quê? Para pedofilia, entre outras coisas. Adultos pedófilos que eram crianças, por quê? Porque olham tudo aquilo, veem tudo aquilo, se comparam com tudo aquilo, se inferiorizam diante de tudo aquilo, e o que fazem? Ou uma agressividade, ou buscam o quê? Alguém mais fraco do que eles para abusar. Nós estamos com uma crise. O maior vício hoje em dia está sendo o consumo de pornografia. Então, aonde está a aliança com os olhos? Aliança com os olhos. Não olharei. Aliança com a boca.
Aliança com a boca, sabe, a boca, você tem que fazer uma aliança com essa boca antes que essa boca te mate. Glutonarias, bebedices, essas coisas, é o quê? Aliança com a boca. Aliança com a boca, não vou comer, não vou beber. Mas sabe o que acontece com a maior parte das pessoas que dizem, não vou comer, não vou comer? Come. Come, porque ela diz, não, eu aguento, eu vou lá, eu resisto. Você tem que fazer uma aliança. Quando eu descobri a diabetes na minha vida, eu fiz uma aliança com a minha boca. Desculpe o exemplo pessoal. Fiz uma aliança com a minha boca. Nunca mais eu comi açúcar. Você pensa que açúcar não é bom? E às vezes alguém diz, mas pastor, só um pedacinho. Eu disse, não existe um pedacinho, isso é igual a pecado. Isso é igual a pecado. Só um pedacinho. Eu disse a serpente a Eva, só uma mordidinha. Isso é igual a pecado, não tem jeito, gente. É só uma mordidinha, só uma mordidinha. E estamos aí, mordidos até hoje. Só uma mordidinha. Você tem que fazer aliança com a sua boca. Sabe? Não fale. Não fale, não fale mal, não fale. Não reclame. Porque eu não falo mal para ninguém, mas para mim mesmo eu falo. E você fica falando para você próprio. Ah, porque fulano, porque Beltrano, porque isso, porque a vida, e você vai, e você fala. Faz aliança com a tua boca, não fale. Faz aliança com o teu ouvido, não escute. Porque nós às vezes estamos emprestando os nossos ouvidos, estamos ouvindo com coisa que está enchendo o nosso coração. Meus irmãos, vamos levar a sério essa luta da carne contra o Espírito. Isso é uma coisa... Paulo não estava brincando. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, porque isso é algo sério. Isso é algo que é do dia a dia. Isso é algo que nós temos que enfrentar. Nós fomos chamados a sermos santos, sim. Nós vamos ser santos. Mas, pastor, a perfeição é inatingível. O apóstolo Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Eu prossigo. Eu caio, eu me levanto e eu prossigo. Mas eu preciso de ajuda. Eu preciso do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não me ajudar, eu não vou vencer. Então eu quero, nessa manhã de domingo, terminando essa palavra, dizer a você o seguinte, não tema, porque você tem um aliado mais poderoso que os seus inimigos. Você tem um aliado que faz toda a diferença. O Senhor te ama. O Senhor nos ama. O Senhor nos vai conduzir em triunfo. O Senhor pode nos fazer mudar. O Senhor pode estar comigo. O Senhor pode apoiar e me ajudar a não escutar até, a não ver, a não ouvir, ou a ver até diferente. Eu tenho uma experiência na minha vida que às vezes eu olho assim e eu fico até sem graça. Porque isso acontece comigo, minha esposa é testemunha. E eu digo, ai meu Deus, mas é um cão chupando manga. É horrível. Mas como é que consegue ser tão feio? E a Luiziana chegou vendo o que é isso? Essa pessoa é linda. Eu disse, não. É horrível. E ela disse, não, é linda. Eu falei, antes eu pensava que era apenas assim, questão de gosto, né? Que tem gosto, acha. E Luiziana achava todo mundo lindo. E eu dizia, não, mas... E eu comecei a ver que não era isso. Eu estava vendo uma coisa. Você vai perguntar se você é bonito. Não, você é muito bonito, não se preocupe. Tá? Espiritual.
Então, o Espírito Santo pode te fazer ver até diferente. Coisas que talvez até te seduzissem. Eu não estou falando apenas de aspecto físico, estou falando de coisas que te seduzissem. O Espírito Santo pode te fazer ver diferente essas coisas. E elas não te seduzirem. Ele trabalha daqui de dentro, mudando o nosso ser. E você olha segundo o que você é. Tá? Você olha segundo o que você é. É claro que, entenda bem, Luziana é uma pessoa bem melhor do que eu, por isso que ela vê todo mundo bonito. E eu, de certo, eu sou tão terrível que eu não consigo ver tão bonito quanto ela vê. Mas um dia Deus me melhora, é minha esperança. Meus irmãos, vamos fazer uma aliança com o Espírito Santo. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude. Vamos pedir ao Espírito Santo, e você vai ver que você vai vencer muitas coisas, e um dia você dirá, tal qual disse José, não está em mim fazer isso. Por quê? Porque o Espírito Santo está em mim. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa manhã de domingo nós queremos nos arrepender das obras da carne. E queremos, Senhor, te pedir o fruto do Espírito. Queremos frutificar do Espírito Santo em nós, em nossas vidas. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós queremos, ó Senhor, te pedir que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, que no nosso momento devocional, que Tu nos convenças, e sozinho, contigo, possamos chorar, possamos nos arrepender. Não nos deixe ser pessoas com consciências cauterizadas, que não se arrependem do mal, porque o verdadeiro amor se arrepende do mal. Senhor, ajuda-nos a viver o Evangelho em sua totalidade, a vir a essa batalha, a essa guerra, em nós, no nosso campo, na nossa carne. Espírito Santo, vem lutar. Vem lutar em mim e que eu seja derrotado por Ti, que minha carne seja vencida pelo Espírito. Vem, Espírito Santo, me levar ao arrependimento, me levar à mudança. Que eu faça aliança com os meus olhos, que eu faça aliança com os meus ouvidos, que eu faça aliança com a minha boca, que eu faça aliança. E tenha paz. Que eu não queira apenas que os problemas sejam tirados da minha vida, que eu entenda que a Tua graça nos capacita, que a Tua graça é o suficiente, que a Tua graça nos levará a vivermos plenamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que hoje entregamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificamos a vontade da nossa carne para não nos rendermos à concupiscência, mas para vivermos e andarmos no Espírito Santo. Em todo momento, na Tua presença, em todos os lugares, com a Tua presença conosco. É o que nós te pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos, perdoa-nos e perdoa-nos. Perdoa-nos tanto o pecado, perdoa-nos a falta de confissão. Tua palavra diz, se pecar. Não quando, mas se pecarmos.
Temos advogado fiel e justo, Jesus Cristo. Confiados em Ti, Senhor, sabemos que o Teu sangue nos perdoa e nos purifica de todo pecado. No nome de Jesus Cristo, que Deus encontre em nós filhos que Te agradem. Pessoas conforme o Teu coração que farão a Tua vontade. Perdoa-nos, perdoa-nos e perdoa-nos. Perdoa-nos porque a nós nos cumpre nos dominar, mas nós somos fracos. Mas o Senhor nos fortalece. E é assim que podemos vencer tanto o urso quanto o leão e o gigante. Não pelas nossas mãos, mas pela mão do Senhor. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ser gente que se arrepende. E que saiba do seguinte, que quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, nos convertemos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele sara a nossa terra. A sua terra será sarada. Não só o teu coração, mas a tua terra, a tua família será sarada. O teu trabalho será sarado. A tua terra será sarada. A nossa nação será sarada.